Então, nossa aula de hoje é uma continuação do capítulo 5, que nós já tínhamos começado a discutir na semana passada, não, na realidade na semana passada, né? Porque hoje é terça-feira. Você veja, nesse ritmo de coronavírus, a gente não sabe mais nem que dia da semana que é, né? Só para fazer uma brincadeirinha com vocês, eu estava agora, amanhã eu vou dar fazer um vídeo instrucional, quer dizer, uma aula instrucional lá para alguns colegas, professores, e eu ia brincar com eles com algumas daquelas coisas que vocês já brincaram aqui, né? Por exemplo, com esses ajustes de fundo de tela, né? De modo que você possa fingir que você está em qualquer canto do mundo. Né? E eu sempre que olhei para isso aqui no Zoom, eu olhava e dizia, mas que besteira, né? Será que os caras não podiam ter feito uma coisa um pouco mais, digamos assim, principalmente considerando que isso aqui é um programa para uso empresarial, um pouco mais sóbria, digamos assim, né? Mas sabe que eu comecei a ler alguns fóruns e tem gente que diz que isso aqui e eu não tinha pensado nisso, que isso aqui é muito legal, né? Porque muitas vezes, e principalmente agora que nós estamos nesse momento aí complicado, todo mundo tentando usar o espacinho que tem em casa, a gente nem sempre tem um espaço muito agradável, né? Ou sem gente passando atrás e tudo mais. Então, com isso aqui, você consegue criar uma tela. Eu, por exemplo, podia estar aqui na frente, para impressionar vocês, podia me colocar na frente da biblioteca, né? Obviamente, essa é uma biblioteca virtual. Eu estou na frente, nesse momento, até se vocês quiserem ver na frente do que eu estou na frente de uma tela verde, mas nem precisava estar na frente da tela verde, isso aqui é aquela tela verde que você faz para melhorar no fundo, mas mesmo sem ela, a coisa funciona direitinho. Né? Eu podia estar aqui com a minha biblioteca mais estilo Harry Potter, enfim, acho que vou deixar essa aqui como fundo para a gente, que fica mais divertido. Né? Então, mas o que eu estava vendo nesse fórum é que existem muitas pessoas, justamente por ter uma dificuldade de não estar com o espaço organizado, né? Imagina, você está em casa, deve ser a situação até de alguns de vocês, né? Você acaba ficando numa situação em que você não quer aparecer no vídeo porque você não sabe, assim, enfim, porque o espaço não está organizado. Aliás, se vocês vissem o lado de lá do meu espaço aqui, vocês também né, eu já tinha que dizer que não está organizado aqui também. Né? Mas o interessante é isso, a gente pode criar, né, um ambiente atrás. Eu, para amanhã, para esse encontro com eles, eu tinha separado até aqui como a gente está chamando isso aí, de semana, tem um nome bacana, uma semana de, não lembro o nome da semana, mas semana de interação, como é que é, de capacitação colaborativa, uma coisa assim. Eu pensei nisso aqui, olha, né? A jornada colaborativa de aprendizagem, né? Pensei em ter um negócio assim para mostrar para eles. Enfim, voltamos aqui para algo mais sóbrio e só para dizer que se alguém de vocês quiser para as próximas semanas e se nós voltarmos, se o TFPR voltar em algum momento aí para frente e começar a usar essas ferramentas todas como um meio da gente continuar interagindo, a gente pode ir sofisticando um pouquinho, assim, no sentido de a gente não precisa mostrar a bagunça de casa, né? A gente pode simplesmente colocar aqui aliás, não precisa da minha tela verde aqui atrás, tá? Mesmo que eu estivesse sem ela, o que a minha tela verde faz é só que fique menos, vamos dizer, na hora, aqui, com a tela verde eu não fico com aquelas manchas em volta que eu ficaria se ele estivesse tentando identificar onde está terminando o meu corpo e começando o outro espaço à minha volta, né? Se eu não estivesse com essa tela verde aqui atrás, a gente teria um pouquinho mais desse tipo de... Aliás, vou até tirar a tela verde daqui só para vocês verem como é que ficaria. Então, isso aqui é só as minhas brincadeiras de... Vamos lá, sem a tela verde, eu voltei para o meu cantinho que está minimamente organizado, mas vejo que já o meu... aqui porque está acontecendo, o meu cabelo está desse jeito aí, porque... eu tenho que ir na minha configuração ali e dizer que agora eu não tenho mais a tela verde ali atrás para ele melhorar um pouco essa resolução. Tirei a configuração de tela verde e notem que fica bom o suficiente, né? Mas notem que se eu mexer minha mão aqui, tá? Sem a tela verde, ele faz um pouco mais de
Enfim, isso aí para vocês, aqueles que são da área ou que vão fazer processamento gráfico depois, já podem perceber um dos usos do processamento gráfico é justamente esse, né? Você poder fazer uma identificação de um determinado objeto, de uma pessoa, o que quer que seja, e separar os. Estão vendo aqui, ó, se eu mexer aqui com as mãos demais, aqui eu estrago lá atrás, porque o programa deles ainda está precisando de alguém como vocês daqui a alguns anos, ou pelo menos daqueles que forem mais tecnicamente orientados ali, para brincar um pouco com isso, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela do nosso livro com vocês e nós seguimos de onde nós paramos na aula anterior. Tá? Lembra, nós tínhamos trabalhado aqui com até aquela questão de, acho que o último exercício que a gente fez foi aquele exercício, aquela brincadeira lá de fazer uma comparação de qual seria o custo menor, né, ou melhor, qual seria o investimento mais interessante, se seria a gente pensar ou adquirir uma impressora a laser ou uma impressora jato de tinta. E é claro que o que a gente, o que definia, né, exatamente qual dessas impressoras a gente iria adquirir, seria principalmente, eu estou aqui falando com vocês, estou tentando só puxar aqui, garantir que se alguém mais estiver entrando aí eu consiga ver, mas eu acho que ele vai mostrar que está aparecendo na sala de espera. Tá, acho que sim. Quer dizer, que o que definia se a gente ia optar por uma impressora ou outra seria a nossa expectativa de quantas impressões a gente faria ao longo de um determinado período de tempo. A gente descobriu se a expectativa fosse que a gente teria muitas impressões, valia a pena comprar uma impressora laser, embora o custo dela, ou melhor, o preço dela, né, vamos tentar usar aquela terminologia que nós já, embora o preço dela fosse maior, esse preço acabaria, no fim das contas, representando que a parte fixa do investimento, ele representaria uma fração comparativamente menor ao custo variável que representa né, o valor por impressão vezes o número de impressões que a gente vai fazer. Né? Discutimos, então, que existem vários desses mecanismos aí de avaliação de investimentos que são muito voltados para uma área mais financeira, né? E a gente continua um pouquinho com eles agora. Por exemplo, hoje nós vamos mexer um pouquinho aqui com essa taxa interna de retorno, né? A taxa interna de retorno é basicamente a taxa de juros que, vamos dizer, que equivale a uma determinada comparação entre duas situações. Por exemplo, se a gente estivesse lá de novo naquela situação, eu pago à vista o meu computador ou eu pago a prazo? E eu sei que à vista ele custa, sei lá, acho que era R$1.750, né? E se for a prazo eu vou pagar R$100 por mês durante 20 meses, eu digo assim, qual é se eu for considerar que essas duas formas de pagar são equivalentes, qual é a taxa de juros que está sendo utilizada na configuração dessas parcelas que vão ser pagas no futuro, né? Então, eu coloquei aqui um exercício para vocês. Vou usar de novo a folhinha de papel ali para ver aqui. Então, eu digo assim, calcule a taxa interna de retorno que tornaria a opção de compra de um computador em 20 parcelas fixas de R$100 tão atrativa quanto a taxa de aquisição desse computador à vista por R$1.750. Vai lá, deixa eu pegar uma outra folha aqui. E o que nós temos que fazer é usar a fórmula TIR, taxa interna de retorno, né? E vamos torcer para que isso aí, eu acho que é assim que vai funcionar nos computadores de vocês, se estiverem em português, ou IRR, que seria Interest, taxa interna de retorno, Internal Return Rates, né? Então, a função funciona, a função TIR funciona da seguinte forma, lá no Excel, ou tem que dar uma chacoalhada aqui no meu celular, para ver se ele muda de direção aqui. Vai mudar ou não? Mudou. Vamos ver se agora ele fica assim, né?
Não sei se fica em foco ali, vocês podem de novo, imagino que vocês consigam, ou não, né? Porque eu acho que enquanto eu estou mostrando a minha tela grande, talvez isso aqui fique pequenininho lá no lado, né? Se vocês escolherem. Não sei se vocês conseguem clicar em cima do que eu escrevo ali do lado, ou melhor, do que está aparecendo na minha câmera aqui, e fazer isso aí aparecer grande para vocês, ao invés de aparecer a tela que eu estou compartilhando. De qualquer forma, o que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou copiar a função ali, taxa interna de retorno, eu tenho que colocar a faixa de células em que vão estar os valores para a gente poder fazer isso aqui, tá? Então, aqui vai ser uma faixa de células no Excel. Então, o que nós vamos fazer é, eu vou abrir aqui um Excel. Vamos lá. E ao abrir o Excel, eu imagino que eu vou ter que parar de compartilhar aquela tela e compartilhar. Não sei o que ele vai fazer aqui. Please, deixa eu só abrir aqui um Excel. Please move this window away from the shared application. O que ele quer com isso? Eu acho que eu vou parar aquele compartilhamento, porque ele ainda está compartilhando com vocês a tela anterior, né? Vou parar aqui e vou voltar aqui a abrir agora novamente o compartilhamento e vou compartilhar a planilha do Excel. E nessa planilha do Excel eu vou colocar lá as minhas parcelas todas, como a taxa interna de retorno é dada por uma faixa de células, eu vou ter que colocar nessas células aqueles pagamentos, vão ser os pagamentos possíveis. Seria ou 1.750 à vista, tá? E eu quero ver o que seria o equivalente a isso se ao invés de pagar esses 1.750 à vista, eu pagasse 20 parcelas de R$1.000. Eu vou por aqui da célula 3 até a célula 22, eu vou incluir 20 vezes os R$1.000. Eu tenho a impressão que ele me pede que eu faça uma delas. A primeira delas acho que tem que ser invertida, porque basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, que uma delas tem que ser invertida as duas para eu ver o quanto que esses 1.750, o quanto que esses 1.750 equivaleriam se eu fosse colocá-los, se eu fosse ter pagamentos de, aliás, não é R$1.000, não, é R$100 aqui, né? R$100 por mês. R$100 em vários meses. Basicamente, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero criar uma coleção de valores em que o valor presente, lembra aquele valor presente é aquele valor no tempo zero, seja igual a zero, né? Que aqueles 1.750 sejam exatamente iguais a pagar 100 por mês. Então, eu tenho que saber qual é a taxa de juros que leva a isso. Marco essas células, bom, e daí depois que eu tenho essas células, eu incluo aqui numa célula qualquer, meu cálculo vai ser a taxa interna de retorno, TIR, taxa interna de retorno, dessa faixa aqui. Vamos ver se deu certo isso aqui. Ele está me dizendo que essa taxa interna de retorno deixa eu ver só, tem gente entrando aí, que essa taxa interna de retorno deixa eu só pôr aqui esse número com mais casas decimais. Ele está me dizendo que a taxa interna de retorno que está sendo usada é 1,31% ao mês. Deixa eu voltar aqui no meu... Vamos ver se é isso aí mesmo. Deixa eu voltar aqui para compartilhar depois com vocês de novo o exercício. E acho que é isso. Eu achei que eu até tinha colocado já a resposta aqui, mas não coloquei. Mas ele está me dizendo lá que a taxa interna de retorno ali é 1,23, o que significa que R$1.750 hoje,
ou R$100 daqui a um mês, mais R$100 daqui a 2 meses, mais R$100 daqui a N meses até completar 20 meses lá para frente, né? Esses valores todos, se eu trouxesse a valor presente, eles seriam equivalente ao 1.750. Tá? Entendeu? Eu pus o 1.750 como um número negativo, porque basicamente o que eu estou tentando fazer é, eu tenho que descobrir qual é a taxa interna de retorno que faz com que esses resultados futuros sejam equivalentes a um resultado presente, ou seja, que a soma deles seja igual a zero. Tá? Dúvidas, gente? Eu, nesse formato aqui, eu acabo não vendo. Eu tenho a impressão que eu fiz alguma configuração que para mim não estão aparecendo para vocês as imagens, quer dizer, as imagens e nem a indicação dos computadores, a indicação de que vocês estão ativos, mas eu acho que isso foi simplesmente porque ele não está me mostrando a telinha de ninguém que não esteja com uma câmera ativa. Então, se tivesse alguém mais com câmera ativa, ele ia mostrar aqui. Mas vocês podem ali comentar alguma coisa, de qualquer forma, pelo nosso chat, né? Ou pelo WhatsApp. Para mim está um pouquinho mais difícil, só porque eu estou com essa brincadeira agora de colocar essa câmera aqui do lado, né, para escrever alguma coisa. Né? Então, beleza. A Carol está dizendo que está dando certo lá. Então, isso aqui é uma ideia para a gente. Eu vou conversar com outros professores que precisam mais de opção de escrever e tudo. Isso aqui pode ser o quadro negro, ou pelo menos uma tentativa simples de substituir, às vezes, uma mesa digitalizadora, que pode ser mais complexa. Né? Então, vamos lá. Seguindo adiante. Então, taxa interna de retorno é isso. Né? Eu coloquei aqui um exemplo de um lugar na internet que tem lá uma calculadora online que faz todos esses cálculos também, se vocês quiserem colocar. Aliás, é sempre útil para quando vocês tiverem que comprar alguma coisa a prazo, né? Pelo menos conferir essas coisas. Né? Você pergunta lá para o vendedor quanto é que você está me cobrando de taxa de juros e ele fala alguma coisa lá. Né? A princípio, ele não tem por que mentir para vocês, né? Mas de fato é aquilo. Então, pega lá quais são normalmente as parcelas são fixas, então você pega ali no Excelzinho, coloca desse jeito aqui o valor de pago à vista e quanto seria pago a prazo. Um detalhe que talvez seja importante, deixa eu compartilhar de novo lá o Excel. Uma coisa que pode acontecer é a seguinte, ó, do jeito que eu montei aqui, eu estou falando que no tempo zero acontece isso aqui, e daí no tempo 1, ou seja, só daqui a um mês é que tem esse pagamento, né, de R$100, e só daqui a 2 meses que tem o pagamento de próximos 100 e assim por diante. Normalmente não é assim que acontece. Tá? Normalmente, se você vai pagar algo a prazo, o momento de pagar a primeira parcela é à vista, é no momento da compra, certo? Então, se de fato for assim, se de fato o momento de pagamento da primeira parcela for... Cadê de novo você? Eu estou tentando colocar aqui o chat, porque para caso vocês tenham alguma pergunta, essa parte é mais encardidinha um pouco, né? Então, eu quero ter o chat aqui. Então, qualquer coisa, vocês gritem ali no chat, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, do jeito que eu montei isso aqui, o que eu estou dizendo assim, olha, que vocês podiam comprar o computador a 1.750 à vista ou não pagar nada nesse momento e só começar a pagar a partir do mês que vem. Se por acaso eu estivesse falando de uma compra em 20 prestações, mas que a primeira tivesse que ser paga imediatamente, agora já no ato, como é que eu teria que montar isso aqui? Alguém me escreve ali no chat. Qual seria uma forma de usar essa mesma fórmula e terminar... eu estou supondo que eu fiz certinho aqui, né? Então, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Isso tem 20 prestações aqui, só que elas começaram a ser pagas um mês depois de você comprar o produto. Se você for comprar imediatamente, se você for comprar e tiver que pagar já na hora de sair com o produto da loja, já tiver que pagar a primeira parcela, como que a gente teria que fazer esse cálculo?
Vamos lá, gente. Alguém escreva para a gente ali no chat. Não é difícil. Pelo menos eu acho que não. Ou falem aí por áudio, habilita o áudio lá e alguém dê uma ideia. Aí a gente vê como se faz sentido o que vocês estão pensando. Esse silêncio de vocês é angustiante, gente. Daria para fazer da seguinte forma, eu pensar aqui no primeiro mês, em vez de eu colocar um valor de 1.750, eu coloco, bom, tem o valor 1.750, que seria o pagamento à vista, né? Ou eu já vou pôr o primeiro pagamento na direção contrária, tá? Eu vou pôr 100 aqui já. Em outras palavras, só 1.650 seria o desembolso nesse momento e a partir daqui 100, opa, várias vezes agora até uma menos aqui, porque eu já percebo que eu só desloquei o primeiro 100 para acontecer no mesmo momento que aqueles 1.750, tá? E agora eu vou usar isso aqui e vou calcular uma outra taxa aqui, taxa interna de retorno, para isso aqui. Né? Vou deixar por pelo menos 2 casas decimais aqui também. Notem que deu uma taxa um pouco maior. E essa taxa está sendo maior justamente porque eu estou usando menos tempo aqui para fazer, para que a pessoa tenha que pagar. Né? Então, na realidade, estou pedindo para ela pagar em menos tempo, teoricamente, a mesma quantidade de dinheiro, ou seja, ficou mais caro para ela, né? Ficou mais caro do que se tivesse mais empurrado para frente no tempo. Tá? Então, essa primeira aqui é uma taxa quando não tem entrada, e essa aqui é uma taxa se houver já o pagamento da primeira parcela na entrada. Tá? Estou vendo aqui, deixa eu ver se eu estou vendo vocês. Não. Hoje, o meu problema aqui é que eu fiquei com o celular meio imobilizado aqui, né? Nessa brincadeira. Bom, vamos fechar isso aqui de novo e vamos seguir para adiante, né? Para ver qual é o próximo indicador que a gente tem. Agora nós começamos a entrar em indicadores um pouco mais, um pouco menos, digamos, quantitativos, né? Pelo menos um pouco menos econômicos, de uma forma tão direta. A gente começa a falar, por exemplo, em análise de custo de substituição. O custo de substituição, diferentemente do que a gente viu até agora, é uma análise mais, talvez menos monetária, embora também seja, porque a princípio, basicamente, o que você está dizendo é o seguinte, e se eu não fizer esse investimento, né, existe alguma outra alternativa que eu tenho a ele? Né? E se essa outra forma, esse outro investimento for mais interessante, eu opto por esse outro investimento. Então, o custo de você substituir aquele investimento que você estava pensando por um outro que possa, por algum motivo, fazer mais sentido para você. Né? Os economistas trabalham também com o que eles chamam de valor econômico agregado, né? Que é basicamente um método de avaliação de desenvolvimento. Opa, já que o negócio passa rápido, já está dizendo que só faltam 10 minutos. É um método de avaliação de desempenho corporativo, né? Desenvolvido por uma empresa de consultoria lá na década de 80, e que basicamente ele tem 3 estratégias básicas: tentar aumentar o lucro operacional, investir em novos projetos capazes de apresentar um retorno superior ao que a gente chama aqui de custo de capital. O custo de capital é basicamente o quanto que o quanto que o teu dinheiro vale ao longo do tempo. Né? Por exemplo, se você está com dinheiro, se você é um empresário e você empresta dinheiro do banco para poder financiar as suas atividades, o teu custo de capital é aquele valor que o banco está cobrando de você mensalmente como juros por esse empréstimo que ele está fazendo. Então, o teu custo de capital aí vamos dizer, é um valor, em geral, maior, por exemplo, do que o custo de capital de alguém que está com dinheiro na poupança.
né? Então, ele não está gastando um dinheiro do banco, ele está gastando um dinheiro, ou ele vai tirar um dinheiro da poupança para fazer o investimento, e aí, quando ele vai tirar um dinheiro da poupança para fazer o investimento, esse custo de capital dele vai ser simplesmente o quanto ele vai deixar de ganhar na poupança. Né? O quanto ele vai deixar de ganhar na poupança, normalmente é muito menos do que o quanto ele teria que pagar de juros para o banco, simplesmente porque o banco, ao emprestar dinheiro, até porque o negócio dele é dinheiro, né? O banco, quando empresta dinheiro, ele cobra mais de você do que quando você empresta dinheiro para ele. O teu dinheiro na cadeia de poupança, você emprestou para o banco, ele te paga uma fraçãozinha. A hora que ele precisa emprestar dinheiro para você, ele cobra uma fração maior. Até porque a lógica do banco é justamente essa. Ele toma o dinheiro emprestado de alguém que está querendo emprestar por um custo de oportunidade, aí, um custo de capital, que é a taxa da poupança, e daí ele empresta para um outro cobrando uma taxa bem maior e fica com a diferença do valor. Tá? Aí nós temos aqui outros métodos, como esse método ABC, o Activity Based Costing, e basicamente o método ABC, ele diz o seguinte: olha, você tem um monte de custos envolvidos em qualquer processo produtivo, mas alguns desses custos vale mais a pena você prestar atenção do que outros. Tem alguns custos que são, digamos assim, o esforço de você controlar talvez seja o mesmo, mas o resultado que você vai ter vai ser muito menor. Então, você tem que encontrar quais são aqueles itens que têm um impacto maior nos seus custos, e aí você monitora melhor esses custos. Né? Seriam o que eles chamam ali de itens A. Né? Aí tem outros itens que eles chamam, seriam os itens B, ou intermediários, são aqueles em que você pode monitorar com menos preocupação um pouco, porque eles não são tão, como eu diria assim, não são tão impactantes no teu negócio quanto os itens A. E os itens C são porcas e parafusos. Tá? Você não vai ficar lá contando, gerenciando estoque de porcas e parafusos com base na unidade, porque o custo daquilo ali é muito baixo. Salvo se, de repente, o teu produto é basicamente só porcas e parafusos, né? Daí, nesse caso, ele passa a ser um item importante para você. Né? Isso aqui está aqui muito mais para assim, prefeito, de a gente ter uma noção de formas desses gerentes avaliarem, né, vamos dizer, os investimentos dentro de uma organização. Né? Aí nós temos, de novo, uma certa crítica aqui aos demonstrativos contábeis tradicionais, mais ou menos dentro daquela lógica lá de que os contadores, tá, porque aparecia lá no início do capítulo, né, que em alguns casos aqueles contadores os mais rigorosos, eles preferem estar precisamente errados do que vagamente certos, né? Então, às vezes, e tem um pouquinho a ver com aquela lógica dos custos ABC, né? Às vezes eles ficam muito preocupados em fazer uma avaliação, uma contabilização de coisas pequenininhas e acabam perdendo outras coisas que são importantes. Tá? Aqui na nota de rodapé, aqui eu falo um pouquinho de Pareto, né? E ele tem uma lei, uma formulação aí de o que a gente chama de lógica, ou lei dos 80-20, que significa que 80% dos problemas são gerados por 20% das causas. Então, vale a pena você se concentrar nesses 20% de causas mais importantes, né? E a partir daí, e ao tratar desses problemas mais importantes, você acaba resolvendo 80% dos seus problemas. Tá? Isso aí tem um pouco a ver com aquela lógica do ABC ali. Se concentre nos itens A e deixe mais tranquilo, mais frouxa a análise que você faz dos itens menos importantes. Né? Aqui tem. Estou olhando para ver o que são vocês, mas eu acho que é o grupo do mestrado lá que está, por algum motivo, eles estão, já estão me plim aqui, mas não são vocês. Vocês estão quietinhos, a não ser que eu de novo esteja perdendo alguma coisa ali no chat. Deixa eu abrir. O chat fica desaparecendo aqui para mim, mas deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer aqui de novo. Tá. O Fernando ali, o colega de você lá, do mestrado, ele fala assim, normalmente eu uso as fórmulas financeiras do Excel, mas isso depende do tipo de amortização. Essas fórmulas que nós estamos usando são justamente as fórmulas que a gente chama de fórmulas financeiras, né? E então, eu acho que é o que o Fernando está falando ali, né? Então, vamos lá.
Deixa eu voltar aqui para o nosso... Onde é que estamos aqui? Ui, perdi meu... Ah, tá aqui. Bom, e daí vem a análise de benefícios intangíveis, né? Benefícios intangíveis são benefícios, como a gente já vem dizendo em aulas anteriores, aí, que são mais difíceis de contabilizar, mas que, em geral, são aqueles que são mais estratégicos, né? Benefícios intangíveis são benefícios que estão ligados aos resultados, enquanto muitos daqueles indicadores que nós vimos ali, eles falam muito mais do processo, né? De como chegar aos resultados, tá? Então, por exemplo, quando você percebe que você vai ter um benefício pelo ganho da integração na competitividade da empresa. Você vai conseguir integrar melhor os trabalhos da empresa com fornecedores e clientes, né? Não dá para quantificar exatamente o quanto isso aí vai render ou vai oferecer de retorno financeiro, embora isso vá acontecer, né? Mas o fato de você saber que você melhora a integração com fornecedores e com clientes permitem que você diga assim, estou indo na direção certa, né? Talvez não no ritmo certo, mas estou indo na direção certa. Eu estou vendo aqui que ele já está me indicando que nós estamos com 39 minutos desse nosso primeiro Zoom. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir por aqui e já chamo vocês, né, em mais uma chamada ali pelo WhatsApp. Tá? Eu vou desligar a nossa câmerazinha secundária ali, porque eu acho que ela já provou que a gente consegue trabalhar com ela, né? Já voltamos a partir desse mesmo ponto aqui, tá? Eu vou só abrir uma outra chamada para a gente.